Como diria minha avó, eu acredito que a sua também, para morrer basta estar vivo. A morte é inevitável para qualquer ser vivo. Quando esse ser vivo está sob os nossos cuidados, a morte pode vir por culpa nossa, algum descuido, algum excesso de cuidado, mas nem sempre a gente precisa se culpar por isso. Às vezes a morte simplesmente vem e a gente não tem controle sobre isso. Mas sim, muitas vezes a gente pode evitar que ela venha de uma forma precoce, pelo menos. E alguns cuidados podem ser os nossos aliados para que isso não aconteça dessa forma tão prematura. Então fica comigo que hoje a gente vai falar da morte. Fala povo, Rick Gama aqui. Hoje eu vim aqui te tranquilizar um pouco e dizer que nem sempre a morte dos seus peixes é culpa sua. Às vezes ela pode simplesmente aparecer porque tá na hora. Às vezes o peixe que você comprou já tá com tempo de vida útil bem percorrido, mas tem coisas que a gente realmente faz ou deixa de fazer no aquário. Pode prolongar a vida dos nossos peixes e a gente poder aproveitar ao máximo a presença deles nos nossos aquários. Pelo menos prevenir fatores que levam à morte dentro dos nossos aquários é algo que a gente pode aprender e pôr em prática na tentativa de minimizar esses episódios tão desagradáveis. Eu acho que o motivo campeão que leva à morte nos aquários de forma prematura, principalmente quando o aquarista é iniciante, isso vem pela falta de informação desse aquarista, pela falta de assessoria a esse aquarista, que seja uma assessoria de uma forma efetiva, de uma forma boa e eficaz, de maneira que ele realmente aprenda como fazer a preparação do aquário. Às vezes o lojista também dá um migué e somente para vender o aquário e o peixe para esse cliente, ou às vezes o cliente está determinado a levar o aquário somente se ele puder montar e já colocar os peixes, mas de certa forma falta um pouco de honestidade do vendedor. É na hora de orientar como preparar o aquário para receber os habitantes. Se você é cliente lá na Pet Hobby e você está começando no aquarismo, provavelmente eu já frustrei os seus planos de já povoar aquário logo de cara. Se você é um desses clientes meus que eu não deixei você comprar peixes quando você queria levar o peixe e o aquário junto, por favor, deixa aqui no comentário pra gente confirmar essas histórias. Muita gente não respeita o que a gente chama de período de ciclagem do aquário. É um momento muito importante, se não o mais importante do aquário. É o período onde a gente precisa respeitar a aparição das bactérias benéficas em nossos aquários. O que eu sempre digo para os clientes lá da loja é que o mais importante em um aquário é justamente o que a gente não consegue enxergar. Ou seja, toda a microbiologia, todas as bactérias que vão abrigar os filtros e o hardscape do aquário, bem como as suas condições químicas e físicas. São coisas que a gente não consegue realmente enxergar, não nos trazem um resultado visual, mas são os resultados mais importantes que a gente tem que ter no aquário para sustentar toda a vida e tudo aquilo que a gente vai conseguir enxergar no aquário. A preparação do aquário é um fator determinante que vai poder promover saúde para os animais, proporcionando uma longevidade para eles e uma qualidade de vida muito boa, ou pode determinar a morte prematura dos seus peixes. É uma reclamação bem comum de iniciantes que não respeitam esse período e acabam por ficar decepcionados e frustrados com a morte prematura dos peixes. É bem comum também acontecer de aquaristas iniciantes achar que os peixes duram pouco mesmo. Tudo isso por falta de informação mesmo. Então assim, para você que está iniciando no aquarismo, deixa eu te contar uma coisa, você tem que aguardar o processo de aparição das bactérias benéficas desse aquário. São bactérias que vai sustentar toda a macrovida, toda a vida visível que você vai inserir nesse aquário. As bactérias, elas têm que abrigar os filtros e o hardscape do seu aquário, e elas são responsáveis por decompor os compostos nitrogenados que vão aparecer dentro desse aquário. Como resultado da respiração ou da alimentação de toda a vida que você coloca no aquário, ou seja, só do peixe respirar ou dos processos fisiológicos do animal, onde ele vai se alimentar, processar o alimento e defecar e urinar dentro do aquário, todos esses produtos que esses animais liberam no aquário gera a aparição de compostos nitrogenados, a aparição do nitrito,
do nitrato e da amônia. São elementos importantes para o desenvolvimento de um ecossistema fechado quando o ciclo é completo. O peixe se alimenta, produz esses compostos, as bactérias do aquário vão consumir uma boa parte dela, e se o seu ciclo não tiver plantas envolvidas, as bactérias vão ser o ponto mais importante, onde elas vão consumir a grande parte desses compostos e transformar em outros produtos inofensivos para o peixe. E o que sobrar, além disso, você vai retirar nas TPAs, que são as trocas parciais que você tem que fazer durante as manutenções. Se o seu sistema tem plantas, esse ciclo fica ainda melhor, onde as plantas vão terminar de consumir o excedente que vai ter no aquário, mantendo o aquário bem mais sustentável, onde ainda vai depender da sua tratativa durante as TPAs e durante as manutenções, só que de uma forma muito mais segura. As bactérias que você tem que iniciar no seu aquário, que você tem que fazer elas aparecerem antes de colocar os peixes, são parte fundamental. Antes de você conseguir colocar os peixes, você tem que aguardar um período que a gente chama de período de ciclagem. Você precisa fazer essas bactérias aparecerem dentro do aquário. Elas são uma parte importante e fundamental para sustentar todo esse ciclo que eu acabei de falar para você. E elas aparecem e se estabilizam no aquário em média, de uma forma natural, entre 30, 45, 60 dias. Mais ou menos. Isso depende muito do tamanho do aquário, temperatura e até a inserção ou não dessas bactérias de uma forma provocada. Existe no mercado produtos que aceleram esse processo. Os produtos mais comuns aceleram esse processo de uma forma bem segura, na média de 7 dias, ao invés de 30 a 45 dias. Em 7 dias você consegue acelerar isso e conseguir colocar peixes, e tem alguns produtos que trazem um resultado ainda mais veloz, promovendo essa ciclagem em até 24 horas. Ou seja, tem produtos que aceleram esse processo. Eu sou fã e meus aquários eu monto da forma natural, deixando o aquário vazio por uns 40 dias para promover a aparição dessas bactérias benéficas. Promover a aparição e esperar elas se estabilizarem. E aí, quando a colônia de bactéria está estável, segura, isso a gente consegue comprovar através de testes, que num próximo vídeo eu posso explicar como fazer os testes e comprovar de que o ciclo está estável e as bactérias estão trabalhando bem. Aí sim você pode colocar os peixes, mas em média você pode iniciar a inserção de peixes dentro do seu aquário de forma natural com os 40 dias, é o que eu recomendo sempre para os meus clientes. Se você adicionar os peixes antes desse processo estar completo, eles vão respirar uma água tóxica. A água vai ser venenosa para esses peixes. Os compostos nitrogenados podem estar muito altos, os níveis de amônia podem estar muito grandes, e com isso você sufoca o peixe e aí ele morre sufocado. Por isso que é muito importante você respeitar todo esse processo de ciclagem do aquário. E aí, quando você for popular esse aquário, procure fazer de uma forma bem controlada e bem lenta. Se você pretende pôr nesse aquário uns 20 peixinhos, coloque primeiro uns 3 peixinhos nele para você testar essa água, para você ver se a água está realmente muito boa. E você vem populando aos poucos esse aquário, que é muito ruim quando você monta um aquário e você tem muitas perdas. Isso acaba frustrando os novos aquaristas e muitos deles acabam desistindo de um hobby tão legal que é o aquarismo, que traz tantos benefícios pra gente. Quando praticado da forma correta, traz tantas alegrias pra gente. E aí, mesmo depois do aquário ciclado e montado, a gente tem que ficar atento à qualidade dessa água durante todo o tempo de vida que esse aquário vai ter. A água, ela pode ter alterações em alguns níveis. Algumas dessas alterações podem ser repentinas ou não, e isso depende de vários fatores, tanto fatores externos quanto fatores naturais do próprio aquário. Quanto maior for o seu aquário, menos trabalho nesse sentido ele vai te dar, mais estável ele vai ser. A comparação que eu sempre faço é a seguinte: o que é mais fácil e mais rápido de você fazer? Esquentar uma xícara de água ou esquentar um caldeirão de água? Essa comparação pode ser trazida para os nossos aquários também. Quanto menor é o aquário, mais rápido as coisas acontecem dentro dele. Então a aparição de uma doença e o espalhamento dela
pela população do aquário, a mudança de temperatura, alterações químicas na água acontecem e se espalham de uma forma muito mais rápida em um aquário pequeno. Quanto maior é o seu aquário, mais segurança e estabilidade ele vai te trazer. As mudanças acontecem mais lentamente dentro de um aquário grande, o que te dá tempo de diagnosticar qualquer mudança e aplicar as devidas correções. Os parâmetros que mudam mais repentinamente dentro do aquário, quando o aquário é pequeno, são parâmetros que podem promover a aparição de doenças ou até a mortalidade repentina dos animais, são principalmente o pH. O pH pode ter uma alteração muito repentina dentro do aquário, provocada por fatores externos, né? Alguma coisa que a gente coloca ou deixa entrar dentro do aquário, sem perceber que isso pode trazer uma alteração no pH da nossa água, bem como processos naturais de dentro do aquário que podem ocorrer e alterar o pH da água repentinamente. Então, por exemplo, às vezes você pode ter colocado dentro do aquário alguma decoração nova que vai promover a alteração desse pH. E se o seu peixe não for um peixe que gosta do resultado do pH ao qual vai ser atingido, você pode prejudicar a vida desse animal e, consequentemente, levá-lo à morte. Um exemplo bem comum de coisas que a gente pode pôr dentro do aquário que promovem essa alteração é quando o cara vai na praia e ele recolhe algumas conchinhas ali na praia e ele tem a ideia de colocar isso dentro do aquário para ter um efeito decorativo. Só que conchas promovem a alteração do pH para cima, né? Vai deixar o pH bem alcalino. Isso porque elas são constituídas também por carbonato de cálcio, que é um dos elementos que fazem a água ter uma alteração de pH. Ou de repente você encontrou uma rocha bem bonita numa loja, ou mesmo numa viagem que você foi fazer, você viu uma rocha que você visualizou e você imaginou ela dentro do seu aquário, você leva ela para dentro do seu aquário e, como resultado da presença dela no aquário, existe a alteração do pH, provavelmente porque isso é uma rocha calcária. Novamente, a presença do cálcio, né? E essa rocha calcária vai alterar o estado químico da água, a presença de minerais que vão alterar o pH, fazendo ele ficar mais alcalino. Ou você pode também encontrar um galho, né? Um pedaço de madeira bem bonito, que você acha que vai ficar bem legal submerso dentro do seu aquário, porque você já viu fotos de aquários com galhos e plantados, e fica muito bonito, e aí você decide levar esse galho para casa, colocar ele dentro do aquário, e aí ele pode promover o efeito ao contrário, que é decair o pH, fazer o pH ficar mais ácido. Então essas alterações de pH, principalmente se forem repentinas, podem sim levar o seu peixe à morte. Outros parâmetros da água também podem promover a morte prematura dos seus peixes, por exemplo, a temperatura. Alterações repentinas de temperatura desestabilizam o sistema imune do seu peixe, e aí ele pode ficar propenso a doenças oportunistas do aquário, principalmente parasitológicas ou doenças que ele já tem uma predisposição. Como ele vai ficar debilitado, com a imunidade meio abalada, alguma doença que ele já tem dentro dele, que estava sendo barrada pelo sistema imune, deixando ele doente e muitas vezes levando ele à morte. Então, manter a temperatura estável dentro do seu aquário é um dos fatores que determinam isso, e é algo muito importante para se prestar atenção quando você monta um aquário. Então, procure um aquecedor com termostato e um termômetro para você acompanhar e conseguir confrontar se o seu termostato está funcionando da maneira correta. Fora esses dois fatores, tem também a presença de elementos venenosos dentro do aquário. Os mais comuns são resultados dos compostos nitrogenados dentro do aquário, que a gente já viu aqui nesse vídeo anteriormente, né? Muitas vezes o que pode desencadear a aparição acelerada desses compostos, ou de uma forma que tenha uma carga além da suportada pela sua colônia de bactérias, você pode acabar exagerando na ração, colocando uma ração em maior quantidade dentro do aquário, e vai produzir mais matéria orgânica dentro do aquário, que as bactérias não vão estar preparadas para consumir toda essa carga que você colocou dentro do aquário, e aí você vai acabar envenenando seus peixes
num prazo, num período até que curto, por conta do envenenamento por esses compostos nitrogenados. Ou até por um descuido que você às vezes nem imagina, você espirrar um aerosol dentro de casa e esse aerosol for parar dentro do aquário, pode ser um veneno para insetos, por exemplo. Enfim, algum aerosol que você espirrou em casa e não se atentou que essa nuvem possa ter ido parar para o seu aquário. E aí, do nada, seus peixes aparecem mortos e você nem se liga que você, sem saber, sem se atentar a isso, espirrou algum aerosol dentro do ambiente. Ou você pode ter mexido no aquário com a mão suja. Pode ser suja por um creme que você passou na mão, algo que você manuseou antes de mexer com o aquário. Então, lavar bem as mãos antes de mexer no aquário também é algo bem importante, para você não acabar levando coisas para dentro do seu aquário que possa envenenar os seus peixes. O maior escudo de defesa dos peixes nesse sentido de envenenamento, de qualidade da água, seria o filtro biológico bem constituído. E aí esse filtro biológico bem colonizado, ele vai defender os peixes contra os compostos nitrogenados, que já é uma grande coisa. E aí lembra que eu te falei que a parte mais importante do aquário é justamente que a gente não consegue enxergar? Então é elas trabalhando, as bactérias. E você tem que cuidar muito bem delas, porque contaminantes externos, o qual a gente insere dentro do aquário acidentalmente, pode inclusive matar essas bactérias. E com a morte dessas bactérias, você pode ter certeza que o seu aquário vai ficar todo desestabilizado, podendo levar os seus peixes à morte. Acho que bem certamente levando os seus peixes à morte, pela desestabilização do sistema microbiológico do seu aquário. E isso é bem comum de acontecer pelo excesso de cuidado com o aquário. Às vezes você está mexendo demais no seu aquário. Deixa o seu aquário em paz. Só alimenta ele, irmão. Só dá a comidinha lá para os peixes. Deixa o aquário trabalhar. Quanto mais você mexe no aquário, maiores são as chances de você fazer merda. Deixa o seu aquário quietinho, trabalhando quietinho, sossegadinho, ele vai se estabilizar e ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer. O ciclo já está formado, já tem a microbiologia trabalhando, já tem todo o processo do ciclo do nitrogênio sendo feito, principalmente se você tem plantas no seu aquário, esse ciclo fica bem completo, então não tem muito por que ficar mexendo no seu aquário. Deixa ele quieto. Quanto mais a gente mexe no aquário, mais a gente atrapalha esses processos, mais a gente desequilibra todo esse processo. E aí a gente promove, por excesso de cuidado, o desequilíbrio de todo o nosso sistema, que pode levar os nossos peixes à morte também. Então ficar mexendo excessivamente nos filtros, limpando toda hora, lavando as mídias, principalmente se você fizer isso de forma errada, você vai desestabilizar o seu aquário. E aí os seus peixes certamente vão morrer. Excesso de troca parcial de água também, parece uma coisa doida, né? Nossa, mas eu tô colocando água nova, limpa, água boa dentro do meu aquário. Isso vai promover um desequilíbrio? Com certeza. Quando você tira a água do seu aquário, você não tira só água, você tá tirando biologia também, você tá tirando bactéria dentro do seu aquário. Bactérias que são essenciais para a formação daquela colônia toda que está mantendo o seu aquário estável. Então, quanto mais troca parcial de água você faz do seu aquário, mais você desestabiliza essa parte. É certo que se a colônia for bem constituída no filtro, essas bactérias são rapidamente recuperadas, mas existe um desequilíbrio causado. Então assim, troca parcial de água só quando for realmente necessário. Mexer no filtro do aquário, onde as bactérias vivem principalmente, somente quando for necessário. Não fica mexendo no seu aquário toda hora. Você atrapalha todo o processo de estabilização que ele está passando. Então deixa o seu aquário quieto, mano. Se você limpar da maneira errada o filtro do seu aquário, você também vai desequilibrar toda essa carga biológica das bactérias. Então, por exemplo, para você lavar o filtro, limpar as esponjas e limpar as mídias biológicas, você tem que fazer tudo isso com água do próprio aquário, porque a parte mais importante do seu aquário, que sustenta toda a vida do seu aquário, está ali no filtro. São as bactérias, você tem que cuidar muito bem delas. Então, quando você for fazer uma manutenção no seu aquário, onde você precisa limpar o seu filtro, você vai limpar ele, lavar ele todo com uma água reservada que você tira do aquário, lava as mídias, enxágua nessa água do aquário, somente com a água do aquário, enxágua as esponjas
esponjas e põe de volta para funcionar. O excesso de sujeira você tira, essa água suja, que é resultado da lavagem desses elementos filtrantes, essa água toda suja você vai jogar fora e repor com uma água nova tratada. Então esse cuidado com as bactérias do aquário é um cuidado muito importante. Também determina uma morte misteriosa muitas vezes para um aquarista iniciante, que muitas vezes não vai reparar nesse ponto. O cara vai pensar assim, poxa, mas eu cuido tão bem do meu aquário, toda hora eu tô limpando, eu coloco água nova sempre, ele tá sempre limpinho, tá sempre brilhando. E é justamente isso que tá matando seus peixes. Então deixa o seu aquário quietinho, que esse aquário vai prosperar, você vai ver. A superpopulação pode também proporcionar muitas mortes. Primeiro, porque são muitos peixes e muitas chances de terem mortes dentro do aquário, mas principalmente porque a superpopulação desequilibra totalmente o seu aquário. Principalmente quando você superpopula esse aquário de forma bem repentina. Você está aumentando de forma repentina a carga de matéria orgânica dentro desse aquário, o que vai sobrecarregar o trabalho das bactérias de filtrar tudo isso, onde elas provavelmente não vão dar conta e vai aparecer amônia dentro do seu aquário que vai envenenar esses peixes e trazendo a morte de bastante deles, se não todos. Superpopulação depende muito da relação entre tamanho do aquário, capacidade de filtragem, quantidade e tipo de peixe que você colocou dentro do seu aquário, porque tem peixe que promove uma sujeira muito maior de forma muito mais rápida em comparação a outros peixes. Os maiores porcões do aquário são os quinguios e as carpas. A gente usa esse termo porcão porque eles sujam bastante. A respiração deles é muito forte e a própria respiração do peixe já traz uma degradação da água, porque o processo de respiração dele, passando a água pelas guelras, fazem eles liberarem fluidos na água, que é um elemento orgânico que vai ter que ser decomposto pelas bactérias. Então a própria respiração do peixe já vai levar coisas e trabalho para essas bactérias terem. Então se é um peixe que respira muito forte, você vai ter esse problema. Uma carpa, por exemplo, num aquário, que eu não recomendo ter carpas em aquários. Carpas são peixes para lagos, porque justamente ela respira muito forte e tem todo esse processo bem acentuado, então ela vai liberar muita coisa para a água, em comparação a um tetra ou um barbos, né, que é um peixe menor e tem uma respiração mais tranquila, né, ou com um acaradisco, por exemplo, uma carabandeira, tem a respiração um pouco mais delicada, vai produzir menos matéria orgânica para a água, certo? Fora o tanto que o peixe come como resultado dessa alimentação a produção de fezes, que é matéria orgânica disponível na água também. Então muitos peixes vão respirar muito, vão cagar muito e vão se alimentar muito e cagar muito de novo. Então essa carga toda orgânica coloca no aquário pode desestabilizar o seu filtro. Desestabilizando as bactérias, sobrecarregando as bactérias, você vai ter todo um colapso do seu sistema, trazendo muitas mortes para o seu aquário. Pega leve e vai com calma na população do seu aquário. Existem algumas tabelas e algumas fórmulas de peixe por litro, tamanho de peixe por litro de água disponíveis na internet, a qual você pode utilizar para te orientar e te guiar na hora de popular o seu aquário da forma correta. Quantidade de peixes, dependendo do tipo de peixe que você vai colocar no aquário, em relação aos litros de água que você tem disponível no aquário. E em relação à capacidade de filtragem do seu aquário. Tem peixes que exigem uma quantidade maior de filtragem. Novamente, os quinguios e as carpas são esses caras. A filtragem tem que ser muito rápida, girando em torno de 10 vezes o volume total de água do aquário. Quando você tem predadores, quinguios e carpas, é essa velocidade de filtragem que você tem que considerar dentro do seu aquário. Mas tem peixes mais tranquilos que gostam, inclusive, da água mais tranquila, então você não pode ter essa filtragem toda para não perturbar muito a água. Por exemplo, os bandeiras ou os discos que gostam da água um pouquinho mais parada, são peixes que produzem menos sujeira, né, porque se alimentam de uma forma mais controlada, respiram de uma forma mais tranquila, então são peixes que produzem menos sujeira, menos carga orgânica para o aquário, e aí você pode ter uma filtragem um pouco mais amena, girando em torno de 5 vezes o volume de água do aquário. A filtragem está diretamente relacionada ao tipo de peixe que você tem dentro do seu aquário. E a relação filtragem, litros de água, tipo de peixe, tem que ser tudo cruzado, tudo confrontado para que você monte um aquário bem estabilizado. A superpopulação pode trazer também uma queda significativa na taxa de oxigenação da água, porque tem muito peixe respirando para pouco oxigênio dissolvido dentro da água. Então, oxigenação
alimentação dentro do aquário é bem importante e alguns fatores podem prejudicar a taxa de oxigenação dentro do seu aquário. Por exemplo, a temperatura. Águas muito quentes têm uma taxa de oxigênio dissolvido dentro dela bem menor do que a água um pouco mais fria. E o que vai determinar se a água é quente ou fria é justamente o tipo de peixe que você tem dentro do seu aquário, porque você tem que respeitar as preferências químicas e físicas desse peixe dentro do seu aquário, certo? Então, por exemplo, se você tem um aquário com tetras, neons, bandeiras, que gostam da água um pouco mais aquecida, a taxa de oxigenação vai ser menor. Porém, esses peixes são mais tranquilos de respirar. Se tiver tudo bem estabilizadinho, vai ser tranquilo. O pH vai estar propício, a temperatura vai estar propícia para essas populações e a taxa de oxigenação vai ser o suficiente. Se é superpopular, obviamente, tem menos oxigênio dissolvido, você vai fazer os peixes sofrerem bastante. Ou se você colocar um peixe que respira muito no meio dessa galera, onde não deveria estar, também vai prejudicar a taxa de oxigenação do seu aquário. A alimentação inadequada é um outro fator que pode levar à morte prematura dos seus peixes. O primeiro ponto nesse sentido seria o tipo de ração, além da qualidade. Eu não vou nem falar de qualidade, gente. Vou falar de qualidade assim de uma vez. Use ração boa. Não vai na mais barata, vai na ração boa, beleza? A marca boa. E aí não é só usar a marca boa. Use também a ração certa. Então não adianta você comprar uma ração genérica para todos os peixes do seu aquário. Você mistura muitos peixes, provavelmente você vai ter peixes com necessidade diferentes de nutrição. E aí muito cuidado na hora de misturar muitos peixes também, porque você pode acabar misturando peixes que não têm o mesmo hábito alimentar. E aí esses peixes não vão saber qual que é a ração deles. Vou comprar 2 rações aqui, vou dessas 2 rações, porque aí eles comem cada um a sua ração. Os peixes não têm isso. O que cair na água ele vai tentar comer. Quando você tem peixes com características alimentares bem diferentes dentro do aquário, você vai ter que bolar estratégias de alimentação desse peixe bem complexas. Primeira coisa que eu recomendo, principalmente para você que é iniciante, escolha peixes que tenham os mesmos hábitos alimentares, porque é bem difícil de você promover a alimentação separada de peixes que têm hábitos alimentares separados, diferentes. Exige muita experiência e muita observação. Essa parte eu posso explicar bem certinho num vídeo à parte. Estratégias de alimentação para você conseguir alimentar os peixes da forma correta quando você tem diferentes hábitos alimentares dentro do seu aquário. Vamos deixar isso para um outro vídeo, beleza? A dica máxima que eu vou te dar aqui é a seguinte: use ração boa e ração específica para o seu peixe, tá? Não use algo genérico. Se você dá carne para uma vaca comer, eu acho que vai dar ruim. Vaca come grama, certo? O mesmo conceito tem que ser aplicado dentro do aquário. Se você dá proteína animal para um peixe que é herbívoro comer, vai dar ruim. Isso pode trazer problemas na digestão do peixe, podendo fazer ele ficar literalmente entupido, porque o sistema digestivo dele não sabe assimilar aquilo que entrou, e aí ele, não sei o que fazer com isso, trava o peixe, e aí pode dar problemas como o bloat, que é uma doença comum em ciclídeos africanos, que são alimentados com excesso de proteína, por exemplo. São infecções geradas dentro do sistema digestivo do animal que leva ele à morte. Hidropsias, constipação, que é uma doença bem comum em Oscar, por exemplo, que se alimenta muito ou que se alimenta de uma ração de qualidade inferior ou uma ração inadequada, e aí o peixe fica constipado, não consegue defecar, fica tudo entalando, ele continua se alimentando, mas não consegue defecar. E aí a barrigona dele vai crescendo até levar ele à morte. A qualidade e a quantidade de alimentação é bem importante. Falando de qualidade, também fique atento à data de validade, ao armazenamento dessa ração. Você pode fazer a sua ração virar um veneno para dentro do seu aquário. Se você armazenar ela de forma incorreta, você pode proporcionar a aparição de fungos, de bactérias nessa ração, que vai certamente infectar e prejudicar o seu peixe, levando ele à morte. E é um fator invisível, às vezes, porque você não consegue enxergar olhando a ração e enxergar uma bactéria ali. Então o armazenamento dessa ração é bem importante. Não guarde a ração dentro do armário do SAMP do aquário, por exemplo. É um lugar errado. Guarde o pote de ração num local arejado, protegido da luz solar e arejado. Provavelmente essa instrução está na embalagem. Isso para que você não promova um ambiente propício dentro do pote dessa ração para a aparição de fungos e bactérias. Cuidado, você que mexe no aquário,
e em seguida vai abrir o pote de ração com a mão molhada ou úmida para pegar a ração para alimentar o seu peixe. Quando você traz a mão do aquário para dentro do pote de ração, você está trazendo junto bactérias e micro-organismos que vão se proliferar de uma forma bem errada dentro do seu pote de ração. Então é um cuidado bem importante de se ter na hora de alimentar os peixes. Procure estar com a ração sempre fresquinha, uma ração boa, de qualidade, de uma marca legal, ração específica para o seu peixe, para que o sistema digestivo dele possa assimilar da forma correta todos os nutrientes fornecidos para ele, e aí você vai ter segurança alimentar dentro do aquário. Um último ponto que eu quero destacar aqui é, falando de usar a ração específica para o seu peixe, qual que é a importância disso? O seu peixe tem que assimilar da forma mais completa possível todos os nutrientes que tiverem disponíveis dentro dessa ração. Nutriente que não é consumido dessa ração pelo sistema digestivo do peixe vai sobrar para a água, e sobrando para a água você vai sobrecarregar o seu sistema de filtragem e as bactérias e toda aquela história que a gente já discutiu no começo desse vídeo. Esse é mais um fator importante de ser observado na hora de escolher a ração para dentro do seu aquário. Escolha a ração específica para o seu peixe, beleza? Outro fator importante que pode levar o seu peixe à morte é o estresse. E estresse pode ser gerado numa quantidade incontável de maneiras. Se eu fosse citar todos os tipos de estresse que podem ser causados dentro de um aquário, teria que ter um vídeo somente para isso. Eu acho que teria que dividir em algumas partes. O estresse pode ser causado por peixes agressores de dentro do aquário, onde o peixe não vai ter sossego um minuto, com algum peixe que vai ficar agredindo esse peixe até levar ele ao estresse total e à morte. Você pode colocar esse peixe dentro do seu aquário de uma forma que ele não gosta, por exemplo, um peixe de cardume fora do cardume, ele pode ficar o tempo todo em estado de alerta, e esse estado de alerta o tempo todo é extremamente estressante para ele. O estresse, ele debilita o sistema imune do peixe, né? Ele deixa o peixe mais vulnerável à aparição de doenças, consequentemente à morte. Você pode tentar aclimatar esse peixe numa água que não é a certa para ele, e aí o corpo do animal tentando se acostumar com as condições químicas e físicas da água, ao qual ele não é preparado para suportar, gera estresse no animal. Todo momento o corpo dele está em processos fisiológicos tentando se acostumar com a água desse aquário que ele não é preparado para suportar. Por exemplo, o pH, peixes têm sistemas defensivos, principalmente na pele e nas guelras, muco produzido que protegem a pele e as guelras do animal contra elementos agressores da água que, se ele não estiver acostumado, vão ficar perturbando. É como se você respirasse poeira a todo momento. Então seu nariz vai começar a espirrar muito, vai produzir muito muco. É quase a mesma coisa, de forma bem grosseira assim a comparação, mas é quase a mesma coisa. O organismo do peixe vai ficar produzindo muito muco para se proteger do pH errado, de alguma coisa na água que esteja bem errada. E aí isso vai debilitando o peixe. A circulação errada, por exemplo, um peixe que gosta de água tranquila, sendo submetido a uma circulação muito grande dentro do aquário, no momento ele vai ter que estar equilibrando a natação, isso promove estresse. Tem peixe que gosta de ficar em constante natação acelerada, aí é outra coisa. Tem peixe que não gosta, então a circulação da água também promove estresse, se for dimensionada da forma errada, é lógico. Então procure saber as preferências do seu peixe. Se o seu peixe gosta da água bem acelerada, aí é outra história, irmão. Aí mete bronca. Corridoras, por exemplo, peixes de rio, normalmente gostam de uma circulação um pouco maior. Por exemplo, tem aquela bote, a Borneo. Ela gosta de água bem movimentada. O formato do corpo dela, você já vê que é propício para isso. Então, ela é preparada para uma correnteza um pouco maior, né? Inclusive, ela tira proveito disso, né? Deixa ela mais tranquila, porque ela sabe que ela é preparada para esse sistema, né? Para esse ambiente. Quando você coloca ela numa água muito tranquila, ela pode ficar mais acanhada, pode aparecer menos no aquário, ficar mais tímida. Isso é um tipo de estresse, né? Parece que não, parece que tá tudo bem, parece que esse peixe gosta de ficar mais escondido mesmo. Ele tá escondido porque provavelmente ele tá num ambiente ao qual não traz segurança para ele. Bota ele na correnteza para você ver se ele não vai ficar o tempo todo aparecendo. Então é um exemplo bem o inverso do comum, né? Porque o comum é o peixe não suportar a correnteza. Essa é uma
uma especiação da Borneo, né? Algo que ela prefere, que ela encontrou como uma maneira de sobreviver de uma forma protegida, porque ela sabe que a maioria dos peixes não gosta. Então os peixes gostam mais de uma água mais com a circulação mais amena, bem mais amena do que o Borneo gosta. Então você colocar os peixes em condições que eles naturalmente não gostam, você está proporcionando o estresse nesse animal, consequentemente com estresse, a baixa do sistema imune, e aí leva ele à morte. Excesso de vibração no aquário, às vezes você tem um equipamento muito barulhento que vibra demais, né? Um compressor o tempo todo ligado ali, bom, na cabeça do bicho, coitado do animal, promove estresse também, uma constante perturbação para esse bicho. E por fim, doenças e infecções que podem aparecer no seu aquário, podem ser trazidas com novos elementos e peixes que entram dentro desse aquário. Doenças e infecções são a grande causa de mortalidade dentro dos nossos aquários. Muitas dessas doenças e infecções podem ser prevenidas observando todos os fatores que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. Algumas doenças e infecções são predisposições do peixe, que estão lá encurraladinhas pelo sistema imune. Quando a gente põe esse peixe em condições que estressa esse animal de alguma forma, você vai abaixar o sistema imune, dando oportunidade para essas infecções aparecerem. Ou pode aparecer simplesmente pelo ar, acaba vindo para dentro da água do animal, acaba infectando o peixe. Pode vir pela ração contaminada, infecta o peixe. Pode ser por um descuido seu de mexer com alguma coisa que está infectada e pôr dentro do aquário, vai infectar o peixe. Doenças e infecções são uma grande causa de mortalidade dentro dos nossos aquários. Mas eu não vou falar nesse vídeo sobre doenças e infecções. Eu vou deixar para falar sobre doenças e infecções na nossa série sobre isso. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre doenças dentro do aquário, você provavelmente não sabe que a gente vai trabalhar uma série sobre doenças dentro do aquário, utilizando como base o livro do Dr. Gerald Baesler, que é o Guia Prático de Doenças de Peixes. Um livro bem bacana, bem legal, todo ilustrado. É um guia prático sobre doenças dos peixes, muito completo, muito bacana mesmo, que a gente vai utilizar para aprender algumas das doenças mais comuns dentro do aquário e algumas doenças raras também. A gente tem essa série sendo iniciada dentro do nosso canal e eu vou utilizar esse livro como base. Inclusive, se você quiser esse livro para acompanhar junto comigo aqui na série que a gente vai ter de doenças do aquário, a Pet Hobby tem disponível. Só entrar em contato com a Pet Hobby, solicitar o envio de um desse. O preço é bem legal, é bem barato, perto da quantidade de informação e da qualidade de informação que tem dentro desse livro. Tá bem em conta, tá bem barato. Se você quiser um desse para acompanhar a nossa série de doenças do aquarismo, entre em contato com a Pet Hobby, que a nossa série tá para iniciar. Eu já coloquei o primeiro vídeo, introdução, e já estou preparando material para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre nutrição. É mais um assunto introdutório para a gente poder entrar nas doenças propriamente. Então eu não vou falar nesse vídeo sobre doenças e infecções, mas doenças e infecções que aparecem no nosso aquário são um grande causador de mortalidade também. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo novamente. Eu tentei ser bem prático e um pouco menos técnico, porque eu preciso atender todos os níveis de aquaristas aqui nesse canal, beleza? Essa é a intenção, de ter todos os níveis de aquarismo trazendo informação de qualidade, tá? Eu tento ser prático, mas às vezes não dá para ser tão prático. Tem até comentários muito bons aqui no canal, me dando bastante dicas. Teve um comentário que me chamou bastante atenção, dizendo que eu sou muito técnico e que isso pode limitar o número de espectadores, e realmente limita bastante, eu sei disso, porque muita gente quer o feijão com arroz mesmo, né? Quer as informações bem práticas e bem básicas, que é a receita do bolo, vamos dizer assim, né? Que é tudo pronto. E até que eu tento deixar tudo bem mastigadinho aqui, tudo bem explicadinho, né? Eu acho que eu tento fazer isso. Me deixa no comentário aí se eu tô certo. Mas tem gente que tem gente que não tá muito afim de tanta informação assim, e eu respeito isso, tudo bem. E dentro desse comentário, a mesma pessoa diz que somente quem realmente se interessa em desenvolver mesmo essas questões é que vão se atentar aos meus vídeos, e eu sei disso. O meu público aqui, se você tá nesse canal, se você me assistiu até agora, é porque realmente você quer aprender e quer desenvolver mesmo esse conhecimento mais científico da coisa, então você tá no lugar certo.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Vocês já sabem que isso é muito importante para mim, para o canal, para o crescimento do canal. A gente está crescendo aí novamente. Vamos ver se a gente mantém esse crescimento. E é isso. Já falei bastante. Tchau.